12, Salmo 112, do verso 1 ao verso de número 9. O texto-chave, irmãos, o verso-chave que nós vamos ler, que é do tema da festa, que nós faremos o tema da festa, é o verso de número 12. Eu já vou ler 2, diz assim: a sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Amém? Mas vamos ler do primeiro até o verso de número 9. Diz assim: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra, e a geração dos justos será abençoada. Fazenda e riqueza haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. Bem irá o homem que se compadece e empresta, disporá as suas coisas com juízo. Na verdade, nunca será abalado. O justo ficará em memória eterna. Não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração bem firmado não temerá, até que ele veja cumprido o seu desejo sobre o seu inimigo. Verso 9. É liberal e dá aos necessitados. A sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória. Amém, irmãos? Verso 2, vamos repetir junto, irmãos? Verso 2, 1, 2, 3. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Aplauda Jesus mais uma vez. Aleluia. A tua geração será abençoada, meu irmão. A tua descendência será poderosa na terra. Acredite nessa palavra. Pai, te damos graças em nome de Jesus por estarmos aqui reunidos em tua presença, Senhor Deus, este culto especial, primeiro encontro da família com Deus, onde teremos momentos, meu Pai, de aprendizado, de edificação. Obrigado pela tua palavra lida, Senhor Deus, conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Se assente, meus irmãos. Graças a Deus, estamos gratos por essa noite maravilhosa. Eu quero pedir desculpas, irmãos, porque o nosso prédio é muito pequeno, né? E aí, dado ao evento, às vezes fica assim um pouco, né, apertado, mas nós somos um povo unido, e aqui é igual coração de mãe, sempre cabe mais um, né? Dá um jeito. Então, mais que todos sejam bem-vindos em nome de Jesus, cada família, obrigado pela tua presença. Você que está vindo aqui pela primeira vez, é uma alegria te receber em nome de Jesus. E eu quero te apresentar o nosso ministrante, nobre amigo, né? Pastor Dornélio, meu primo, Pastor Dornélio, Pastora Maria, e as suas filhas, né? Toda vez eu erro o nome delas. A Ruth, a Raquel, são gêmeos, irmã, a outra não vê, a Raquel e a Raabe, né? Deus abençoe o Pastor Dornélio e família. A igreja está feliz, como é que a igreja diz, irmãos? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre. Volte sempre. Obrigado pela presença em nome de Jesus. Irmãos, hoje nós vamos ouvir, vai ser um pouco diferente, então a gente vai ter pouca oportunidade que queremos priorizar a palavra de Deus através do Pastor Dornélio. E vai ter algumas famílias que vão cantar o Senhor, tá bom? Hoje só que vai cantar com 7 famílias. Você que preparou o nome, Pastor Irene, me ajuda aí, ver quais são as famílias que eu esqueci de pegar com a pastora Alda, que vão cantar o Senhor. A Raquel canta o louvor, enquanto nós nos preparamos aqui. Então vamos ouvir a cantora Raquel, que vai louvar Jesus nesse momento, enquanto nós vamos organizar a questão dos irmãos que vão ter oportunidade, das famílias que vão celebrar o Senhor. Por favor, você que vai cantar, sua família, procure ver qual é a gente vem, tá bom? Para a gente rapidamente te ouvir, e vai ser uma noite de celebração de glória em nome de Jesus. Abençoado por Deus. Eu me sinto honrado por fazer parte da família que eu pertenço. Com certeza você também é honrado, né? Você nasceu na família certa.
no lugar certo. É aí que você tinha que estar mesmo. Se você não estivesse nessa família, a tua família não estaria completa. Então você é importante e indispensável para a tua família. Amém? Então que nesta noite possamos celebrar o Senhor nosso Deus, abrir o coração e sair daqui com o sentimento que a nossa família está, acima de tudo, debaixo da potente mão de Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe a família do pastor Dornello, que já cantou. Agora vamos ouvir a família do presbítero Israel, né? Glória a Deus. Senhora Maria Martins, Senhora Rosa, né? Da Cruz Maria Martins, Senhora Rosa, que vão também celebrar o Senhor nosso Deus. E após a família do presbítero Israel, vamos ouvir a família da pastora Alda, né? A família Nascimento, a família grande, né? Vamos ouvir a família Nascimento, em nome de Jesus, após a família do presbítero Israel. Aleluia! Eita glória! No coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto deste novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos um corpo assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração inspirado por Jesus. Este novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos um corpo assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão,
precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia, aleluia, Jesus, aleluia. Agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Toda família precisa de Deus, toda família precisa amar, toda família precisa de paz, toda família tem que se doar, toda família precisa entender que renunciar só nos faz crescer, pra conquistar mesmo e nos unir, família unida nada vai destruir. Aleluia, Deus. Um elogio pode mudar o seu dia. Aleluia! O perdão transforma a dor em alegria. Um abraço pode reverter a história. A família unida só vai ter vitória. Um sorriso pode motivar também. O estender das mãos pode fazer tão bem. Uma oração quebra as correntes, o clamor a Deus é eficaz. A família que teme a Deus desfruta a paz. Toda família precisa de Deus, toda família precisa amar, toda família precisa de paz, toda família tem que se doar, toda família precisa entender que renunciar só nos fará crescer, pra conquistar mesmo e nos unir, família unida nada vai destruir. Um presente pode nos incentivar, ou um carinho pode nos valorizar. Um pedido com licença, ou por favor alegre ao coração. Respeitar é uma questão de educação. Dê o tempo, pare pra ouvir o que o outro quer falar. Pode socorrer quem abatido está. Uma oração quebra as correntes, o clamor a Deus é eficaz. A família que teme a Deus desfruta a paz. Somos herança de Deus, nossos pais. Somos herdeiros de Deus, esse tesouro. Somos a base de tudo. Projeto perfeito.
famílias, para juntos celebrar e bem dizer o nome do nosso Deus. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Eu quero aqui fazer uns agradecimentos. Quero agradecer a pastora Ivone, a irmã Francisca, a irmã Ângela, a diaconisa Maria Martins e a irmã Dauriane, que nos ajudou aí preparando o nosso jantar. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Também quero agradecer cada um dos irmãos aqui da filial Betel, família Betel, que nos ajudou aí para que nós viéssemos realizar este culto voltado para a família, para a nossa família. Muito obrigado, família Betel. Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. E o meu desejo, oração ao Senhor, é que a minha e a tua família esteja escondida, aleluia, assim como a menina dos olhos de Deus. E que a nossa família esteja guardada debaixo da sombra do Onipotente, aleluia, que é o nosso Pai, amém? Que cada família seja ricamente abençoada nesta noite. Que as bênçãos do nosso Deus, aleluia, esteja dentro da tua casa, esteja no seio da tua família. Saiba que a tua família é projeto de Deus, a minha família é projeto de Deus, aleluia. E depois do nosso Deus, o nosso maior tesouro é a nossa família. Então que nós, amados irmãos, possamos cada dia nos posicionar, aleluia, para que a nossa família esteja em pé na presença daquele que tudo pode, amém? E aqui eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, irmão. A tua família é o teu melhor patrimônio. Cuida bem dela. Pai de joelhos, família em pé. Amém? Vamos ouvir mais uma família, mais duas famílias. A família do nosso irmão Norberto e família. Vamos orar ao Senhor. Após, vamos ouvir a família da irmã Francisca. Tá bom? Irmãos, após a família da irmã Francisca, vamos participar, vamos assistir, vamos vivenciar uma peça teatral. Tá bom? Após a irmã Francisca e família, vamos ouvir essa peça teatral. Aleluia, Deus! Taca fogo aí, irmão Dalberto. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja teu nome, Pai. Alguém conectado? Não, tá todo aí, gente. Já. Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, é motivo de muita alegria estarmos aqui nesta noite, nesse momento especial, juntamente com todas as famílias e principalmente aqui com a minha família. É motivo de muita alegria. Aleluia! Vamos adorar o Senhor com um louvor bastante conhecido. Oi, cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Bendito seja teu nome, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, pela minha vida. Taca fogo lá, irmão Abraão. Taca fogo. Taca fogo, irmão Abraão. Fogo santo. Fogo santo. Minha amada igreja, na paz do Senhor Jesus. É um prazer nós estarmos juntos aqui. Agora nós não iremos cantar um louvor que fala de família, mas fala do autor da família, o originador da família. Esse que nos protege, nos dá amor todo santo dia, que nos dá a vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eita Deus. Louvado seja teu nome, Senhor.
Meu Deus. É somente confiar neste Deus que fez eu ler. Feito um barco ao deriva em alto mar, os seus olhos só vontade de chorar. O coração do peito angustiado, ver os pés todos feitos fracassados. Vim aqui pra te dizer, tem uma mensagem pra você, e alguém que te ama. Ele é aquele que abriu o mar para todo o povo de Israel passar. Um Deus tremendo. Ele é aquele que venceu a morte, provando para todos que é o mais forte. O Deus tremendo. Ele quer te ajudar e fazer você vencer. Deus poderoso. É somente confiar neste Deus que tem poder. Aleluia! Ele é aquele que abriu o mar para todo o povo de Israel passar. Aleluia! Deus tremendo. Eita Deus! Ele é aquele que venceu a morte, provando para todos que é o mais forte. O Deus tremendo. Ele quer te ajudar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina. Tira essas pernas daí, menino. Levanta. A parte já tá nesse celular. É o dia inteiro nesse celular. Não faz mais nada. Cadê? Tu fez pelo menos uma tarefa de casa? Não fez nada, né? É todo tempo desse vício. Tu é doido, né? Boa noite, família. Boa noite só se for pra você, porque pra mim não tem nada de Meu bom. Deus. É o dia inteiro nessa casa que é serviço que não acaba mais. Esse menino preguiçoso não faz nada. Só nesse celular aqui, só atrapalha. Eu vou fazer deixar tudo, largar tudo aqui e ir embora. É doido, menino? Ei, Novamente, todo dia é isso. Eu chego depois do dia de estressante de trabalho e você já vem jogando tudo em cima de mim. Eu passo o dia na batalha. Acho que você deveria passar o dia para saber o quanto que é ruim. Eu me esforço para dar para você do bom e do melhor e também para esse preguiçoso aqui. Chega, não aguento mais, tantas guerras aqui dentro dessa casa. Vamos dormir, só assim vocês dois se calam. Meu Deus, tem Eu vim misericórdia. para matar, roubar e destruir. Queima, Jeová. Santo, Senhor, meu Deus. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou o leiloador, mais conhecido como inimigo das vossas almas. Sangue de Jesus. E esta noite, eu vim aqui para leiloar esta família. Esta família vivia na igreja, mas eu não precisava tirá-los de uma vez da igreja. Bastava apenas pequenas brechas. No dia do culto, eu sempre enviava uma visita. Afinal de contas, era apenas um culto. E no culto seguinte, eu lançava um cansaço
um desânimo, uma desculpa, até que eles começaram a acreditar que faltar um culto não fazia diferença. Eu nunca dizia, abandone o vosso Deus. Eu sempre sussurrava, hoje vocês não precisam ir ao culto, vão no próximo. E o próximo virou outro próximo, até que a presença de Deus deixou de ser prioridade na vida deles. E após os cultos faltados, vieram as orações esquecidas, as Bíblias fechadas e o coração endurecido. Eu não os venci pela força, eu os venci pelas distrações, pelas desculpas e pela falta de vigilância. E quando finalmente eles conseguiam ir à igreja, eu não me preocupava, eu não precisava tirá-los de lá, bastava apenas lançar algumas distrações. Eu distraía-os, eu fazia com que eles olhassem para a vida dos irmãos, eu fazia com que eles olhassem para os defeitos dos irmãos, para a roupa dos irmãos. E quando a palavra finalmente era ministrada, eu enchia a mente deles de preocupações. O corpo estava no templo, mas a alma estava distante. Eu enchia a mente deles de preocupações, de contas, dívidas a pagar. E assim a palavra não tinha espaço para frutificar. E agora eles são meus. Por isso, nesta noite, eu quero saber qual pecado dará o maior lance à vida desta família. Afinal de contas, dizem que eles são muito preciosos para o seu Deus. E eu tenho que conquistar outras famílias. Quem sabe se não é a sua família, que eu vou conquistar essa noite. Por isso, que entre o primeiro lance. Eu dou o primeiro lance. Eu sou a mágoa. Eu vou causar discórdia entre eles. E eles vão ficar tristes uns com os outros. E eles já são meus. Rapaz, eu gostei desse pecado. Mas eu sei que existe um pecado ainda maior. Que entre o próximo lance. Eu sou a discórdia e darei o segundo lance. Eu vou tocar no filho, para que ele deixe a sua mãe irritada. Eu vou tocar na mãe, para que ela seja submissa ao marido. Eu vou tocar no marido, para que ele deixe de amá-la, a ponto de agredi-la, tanto verbalmente como fisicamente. Eu vou fazer um show de horrores, até destruir a família completamente. A discórdia é muito forte, mas eu sei que existe um pecado ainda maior, que entre o próximo lance. Eu dou o lance. Eu tenho algo capaz de fazer tudo isso aí e muito mais. Eu sou o vice. Eu entro até mesmo nas melhores famílias. Eu separo casais, destruo os filhos, causo adultério devastador, troco o amor pelo dinheiro e status. E faço com que eles esqueçam até mesmo daquele lá de cima. Então, esta família já é minha. O meu pecado favorito é o vício, porque ele é capaz de destruir toda uma família. Que entre o próximo lance. Chega, eu sou o alfa,
o homem, o que era, o que é e o que há de vir. Eu sou o caminho. Aleluia. Eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que eu esteja morto, viverá. Eu sou o poder de Deus que tira o pecado do mundo. E nada é impossível para mim. Aleluia. Glória. Por vocês me entreguei. Por amor, o meu sangue os comprei. Vão, arrependam-se e sejam livres. Aleluia. Oh, meus amores, minha família, me perdoe, me perdoe. Eu não quero que a nossa família dê brechas para mágoas, para discórdia e para vícios. Me perdoe, me perdoe. Aleluia, meu Deus. Oh, meu esposo amado, me perdoe. Me Glória a perdoe, Deus. meu filho. Aleluia. Nossa família precisa verdadeiramente resgatar os valores cristãos, porque somente assim viveremos debaixo da graça do Senhor. Me perdoa, Pai. Me perdoa. Claro, filho. Somente o Senhor Jesus pode livrar você e sua família da mágoa, da discórdia, do vício e de todo o pecado. Aleluia! Vamos se assento, por favor. Louvamos a Deus por esta oportunidade de poder estarmos reunidos mais uma vez neste lugar, nesta casa de oração, para exaltar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. E neste momento tão especial e tão oportuno, que é essa palestra, encontro da família com Deus. Estive aqui, acho que uns 4 anos atrás, mais ou menos 4 anos. Estivemos aqui também num evento como este. Julgo eu que é mais que importante um evento como este, né? E com certeza a igreja só tem a ganhar. Foi dito aqui pela... Eu gosto de chamar ela prima Alda, né? Foi dito aqui por ela, né? Eu falei para a mulher assim, ela já ministrou, não precisa mais nem ministrar não, porque ela já tem uma palavra aí ministrando mesmo, né? Sobre as famílias, né? E ela falou algo interessantíssimo, que é o bem maior que temos depois de Deus é a nossa família, é o nosso bem maior. Eu sempre costumo dizer que eu não digo isso para as minhas filhas, né? Para Ruth, para Raquel, para Raabe, para as demais, né? Que o único legado que eu quero, melhor, eu não procuro deixar riquezas para minhas filhas. Tem pessoas correndo atrás de deixar riquezas para os filhos, né? Trabalha para deixar riquezas para os filhos. Não tem problema você deixando riqueza para os filhos, deixar riqueza para os filhos, isso é algo importante, né? Você trabalhou, se tem alguns bens materiais, que deixe essas riquezas para os filhos. Amém. Mas a maior preocupação que deve ter um pai cristão é deixar um legado para os filhos. Um legado de que este pai serviu ao Senhor enquanto viveu aqui na terra. E este é o maior legado que você pode deixar, a maior herança que você pode deixar para o filho, é o legado de um servir a Deus aqui na terra. Eu digo isso para as minhas filhas, que é o maior legado, a maior riqueza que eu devo deixar para elas é eu poder descer a sepultura, né? E dizer assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Continuar dizendo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É o legado que não pode deixar para o filho. Nós estamos diante de um tema atual, que é os desafios, na verdade, os desafios do século 21. Nós passamos por uma era da modernidade e agora estamos numa era da pós-modernidade. Estamos na era da tecnologia avançadíssima, né? Quando você compra um celular hoje, daqui 5 dias ele já está fora de linha, porque já tem outros melhores, né? Então nós estamos diante de um grande desafio.
E eu digo sempre, quando ministro para as famílias, que o maior desafio de um pai cristão hoje, de uma mãe cristã, não é colocar o pão na mesa dos seus filhos, na sua mesa, na mesa da sua casa. O maior desafio é você conseguir, pela misericórdia e a graça de Deus, você educar os seus filhos nos preceitos de Deus, para inseri-los no mercado de trabalho, numa faculdade, e que ele permaneça servindo ao Senhor. Meu Deus, aleluia. Esse é o maior desafio. Glória a Deus. Que muitos param no meio do caminho, muitos, quando chegam lá, desviam-se daqueles ensinamentos que foram ensinados desde o princípio. Queremos agradecer ao pastor Antônio Costa, né? Esse homem de Deus aí. Ele já foi meu pastor, viu? Já foi meu pastor. Não é porque ele seja mais velho do que eu não. Eu sou mais velho do que ele. Mas ele já foi meu pastor. Ele dirigiu uma congregação lá no Calafate, né? Congregou muito tempo. Dirigiu uma das maiores congregações lá no Calafate, a congregação El Shaddai. E eu era a ovelha daquele pasto ali. O missionário Rosa também conhece lá a congregação El Shaddai. E aí eu era ovelha dele lá. E eu obedeci o meu pastor, né? Porque ele era mais novo do que eu, porque meu primo não obedecia. Não, eu obedeci o meu pastor. Aleluia. Recebia conselhos dele. Glória a Deus. De vez em quando a gente recebia conselho dele. Parabéns, viu, pastor Antônio Costa, pela sua família, Glória pela equipe que está aqui com você, servindo ao Senhor. E este momento, com certeza, é um momento ímpar na vida das famílias aqui neste lugar. Queremos trazer, dentro desse tema aí, o encontro da família com Deus, tema, a família cristã e os desafios do século XXI. Estamos vivendo uma época de profundas mudanças em todos os segmentos da sociedade. Claro que todos nós estamos inseridos na sociedade, no meio de uma sociedade que Paulo chamava naquela época, há mais de 2000 anos atrás, em Filipenses capítulo 2, versículo de número 15, ele diz: no meio de uma geração perversa e pervertida, vocês precisam brilhar como astros. Não é que é brilhar como astros, como aquelas estrelas, né? Que querem cantar para ganhar nome, ou pregadores que já cheios de renomes, pregadores que são estrelas. Não é esse tipo de estrela que Paulo está dizendo aqui, nem de cantores que são estrelas, né? Não são esse tipo de estrela que Paulo está falando aqui. Brilhar no meio de uma geração perversa e pervertida é mesmo você entendendo que esta geração que nós estamos vivendo, Paulo falou isso há mais de 2000 anos, mesmo entendendo que você está no meio de uma geração perversa e pervertida, você precisa brilhar diante da presença de Deus. Porque a geração perversa e pervertida é exatamente uma geração que perdeu os valores morais e espirituais. Essa geração que nós estamos vendo é uma das piores gerações de todos os tempos. Mas mesmo assim o Senhor guarda a minha e a tua família, porque nós servimos a um Deus que preza pelas famílias. A família foi e é uma instituição instituída pelo próprio Deus. Nada pode deter essa instituição que foi instituída pelo próprio Deus lá no Jardim do Éden, quando Ele criou o homem, a mulher, macho e fêmea, e os criou. E aí depois deu filho a esse casal e eles tiveram filhos e filhas para a glória do Senhor nosso Deus. Então foi uma família que Deus instituiu. E é interessante nós entendermos que Ele preza pela família. Apesar dessa sociedade perversa e pervertida querer empurrar de goela abaixo modalidades de família. Não existe outra modalidade de família a não ser esta que nós estamos falando: pai, mãe e filhos. Esta é a modalidade de Deus. De Deus. Não existe outra modalidade, apesar da sociedade pós-moderna querer que nós, igreja, quando nós não aceitamos esse tipo de família que eles querem empurrar de goela abaixo, aí tem você como uma pessoa homofóbica, isso, aquilo, aquilo outro. Não, é preceitos de Deus, e preceito de Deus é bom que se guarde. É bom que se guarde, né? Porque são preceitos de Deus. Então família é isto, foi Deus que instituiu famílias desta forma para a glória e o louvor do seu santo nome.
Amém? Então a minha família, a tua família é presente de Deus, viu? Não esqueça disso. A minha família, a tua família é o bem maior. Eu gosto sempre de quando estou ministrando para a família, principalmente, eu gosto que as minhas filhas, a minha esposa esteja comigo, porque eu fico mais à vontade para ministrar. Porque quando eu vou ministrar com eles por perto, aí eu não fujo mais ainda, porque eu não vou aqui ficar falando história de caronchinha, né? Aquilo que não vivo, né? Então eu me policio mais ainda, né? Porque a minha família está aí. E a minha família, depois de Deus, é que mais me conhece, é a minha família. Nem a minha mãe me conhece tanto quanto a minha família. Depois de Deus, é a minha família. E estamos vivendo uma época de profundas mudanças no segmento da sociedade, em todos os segmentos da sociedade. O mundo atual vem passando por momentos de crise. E essa crise é multidimensional. Ela é em todas as áreas que você imaginar. Estamos vivendo esta crise. O mundo está passando por isso. O mundo está passando por isso. Vários aspectos da vida, como a saúde, a qualidade de vida, as relações sociais, a economia, tecnologia, política, tudo que você imaginar, nós estamos passando por esta fase de profundas mudanças. E é por isso que a sociedade pós-moderna também quer mudar essa instituição chamada família, que foi Deus que criou. Mas não dá para eles fazer isso, porque foi Deus que criou e Deus se responsabiliza pela minha e pela tua família. Aleluia. Foi Ele que instituiu. E se a nossa família está realmente no altar do Senhor nosso Deus, então Satanás não tem o poder para destruí-la. Nós vimos aqui uma encenação verídica. Isso acontece no dia a dia. É isso que Satanás veio fazer: matar, roubar e destruir. E ele quer exatamente destruir a minha e a tua família que está na presença de Deus. Quem já está lá fora, já está lá fora. Mas quem está aqui dentro, esses mesmos, somos nós que ele quer destruir. Porque destruindo as famílias está destruindo a igreja. Mas o Senhor está com a sua eleita. A Bíblia diz que nem a porta do inferno pode prevalecer contra a igreja. Destruindo a igreja, destruindo a tua família, a minha família estará destruindo a eleita de Deus. Mas o Senhor diz que nem as portas do inferno podem prevalecer contra a igreja de Cristo. Então que possamos entender desta forma e viver isto no dia a dia, preservando pelas famílias, enquanto alguém quer destruir, mas a igreja está preservando ainda pela família. Trabalho como esse, isso é preservar pela tua família. O cuidado que o pastor está tendo com as ovelhas, preservando as ovelhas das garras do maligno. Satanás, ele não brinca de ser Satanás. E ele quer só encontrar uma brecha. Não precisa nem uma brecha grande, só uma brechazinha para ele entrar e se andar com a minha e com a tua família. Ele quer fazer isso. Minha companheira sabedora disso, ela é a mulher que me ajuda de uma forma que, se eu estivesse sozinho, talvez eu não conseguiria, por conta de tantas coisas, tantos embates, mas ela está ali ao meu lado sempre comigo. Às vezes, quando eu estou um pouquinho fraco, meio desanimado por conta de situações, ela diz: vamos orar, vamos para a presença de Deus, vamos orar pela madrugada. E aí eu me levanto novamente juntamente com ela, fazemos os nossos cultos cultos da família, né? Junto com a família. Aleluia. E louvamos a Deus juntos. E aí o Senhor vai moldando, vai ajeitando, vai tirando aquelas coisas que está nos atrapalhando em algo e vai nos dando vitória dia após dia, irmãos. Aleluia. Nós precisamos entender que a nossa família precisa estar no altar de Deus. Em decorrência dessa crise e devido às mudanças culturais e de um comportamento advinda da pós-modernidade, a família sofreu nessas últimas décadas sérios ataques que abalam profundamente a sua estrutura, né? Nós estamos vivendo isto, né? E uma das coisas mais
que Satanás mais usa é a chamada mídia. Satanás, ele usa essa ferramenta, alguns usam para o bem, mas Satanás usa para o mal. E através da mídia, Satanás tem destruído muitas famílias. A encenação começou aqui com o jovem com o celular na mão. Foi assim? Porque Satanás usa essa ferramenta para destruir as famílias. Tem um monte de baboseira hoje que os jovens comem, às vezes os pais nem sabem e eles estão vivendo isso. Tem um monte de coisa hoje aí. É uns negócios que apareceu aí agora, né? Umas competições tão aberrantes e os jovens estão enfiados nessas competições aí, nos negócios aí muito besta, muito bobo, mas Satanás tem prendido a atenção de alguns jovens, e pasme, jovens cristãos, né? E às vezes os pais nem sabem disso, sabe por quê? Porque nós, assim, de 50 anos, as minhas filhas que me ajudam nas redes sociais, e algumas coisas para fazer, minhas filhas que me ajudam, porque tem uma inteligência bem mais aberta do que a gente. E depois de 50 tem mais dificuldade para entender, mas o teu filho com 8, com 10 anos de idade sabe mexer em tudo de celular, você não sabe. Ele faz te enganar, você nem sabe o que ele está vendo muitas das vezes. Então a mídia entra nos lares, não precisa nem sair de dentro da sua casa. Dentro da casa, Satanás destrói muitas famílias. Dentro do nosso lar, Satanás tem destruído várias famílias. É por isso que nós temos que estarmos ligados com os nossos filhos. Ter horário para tudo, né? Inclusive para dormir. Às vezes os pais não dormem e os filhos ficam assistindo o celular até tarde da noite. Errado, irmãos. Eu vim aqui para abençoar a tua família, mas nós temos que tirar aquilo que está atrapalhando que a minha e a tua família sejam abençoadas. Esses são os desafios do século do século 21. Esses são os desafios. Há 20 anos atrás eu não tinha preocupação com isso. As minhas filhas, Ruth e Raquel, as mais velhas, né, as outras mais velhas que moram em Santa Catarina, ninguém tinha preocupação com rede social, com celular, para elas estarem vendo coisas que não. Não, já com essa daqui de 19, a preocupação já é maior. Claro que a minha filha também, a gente teve um cuidado e ela não gosta de assistir. A gente vê o celular dela direitinho, né? Mas se a gente não tomar cuidado, irmãos, Satanás entra de mansinho dentro do nosso lar através das redes sociais. Nas redes sociais. Nós precisamos estarmos atentos a esses ataques sutis de Satanás com a nossa família. Estas e outras questões acerca de rede social e acerca de algo que tem trazido prejuízos dentro do nosso lar, nós vamos discorrer aqui um pouquinho e eu vou trazer aqui uma reflexão para você, como você combater esse tipo de coisa dentro do seu lar. Isso tem dado muito certo com a minha família. Eu creio que dará certo com a tua família também. Como nós falamos no começo, nossa família é o nosso bem maior. Se nós não entendermos assim e não colocarmos Deus como prioridade no meio da nossa família, então nós estaremos lutando em vão. Como disse o salmista no Salmo de número 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não edificar, em vão trabalhos que edificam. Então o Senhor precisa edificar a minha casa e a tua casa. Qualquer coisa que tomar o lugar, a prioridade na tua casa não for Deus, isso torna-se para nós uma idolatria. Tem pessoas que acham que idolatria é só adorar a imagem de escultura, mas qualquer coisa na nossa vida que tomar o lugar de Deus, isso tornou-se uma idolatria nas nossas vidas. E quantas pessoas cristãs têm deixado Deus em segundo plano e algo, até mesmo um filho, quando você tem um amor mais profundo pelo filho, deixa ele fazer o que ele bem entender dentro da sua casa, e se a prioridade não for Deus e você está achando que a prioridade é que o seu filho
pode fazer o que ele bem entender, então você está colocando este filho com prioridade, então a presença de Deus não habitará dentro desta casa. Porque pai, mãe e filhos, cada um tem que ter a sua responsabilidade. Quando as coisas funcionam desta forma, aí Deus opera de uma forma extraordinária. A responsabilidade do pai, ele tem que exercer. A mãe precisa exercer a sua responsabilidade e, por sua vez, os seus filhos precisam exercer a sua responsabilidade. Quando isso está funcionando de forma harmônica, aí não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Esse é um dos pontos que você precisa entender. Efésios capítulo de número 22, melhor, capítulo de número 5, versículos de número 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Esse sujeitai-vos aqui, tem algumas mulheres que, por não entender esse sujeitai-vos aqui, acham que o homem quer ser o senhor da mulher, e enfim, né? Está até insuando aí na mídia que esses textos sagrados que falam sobre sujeição vai ter que sair de cena, porque senão o pastor que estiver pregando sobre isso vai preso. Já ouviram falar sobre isso? Uma lei está sendo criada. Quando falar o homem em cima do púlpito, o pastor falar sobre sujeição, sobre a mulher ser submissa ao marido, se alguém denunciar esse pastor, ele vai preso. Mas aí eu vou ter que ser preso, porque eu vou ter que continuar falando dessa forma, porque é a Bíblia. E agora essa sujeição que eles não entendem por não ter o compreendimento das Escrituras Sagradas, esse sujeitai-vos a vosso marido, isso aqui é um respeito que a mulher tem muito para com o seu marido, quando ele o ama, porque no contexto, no texto todo, quando você lê o texto, você vai ver que a mensagem para o marido é: vós, marido, amai-vos suas esposas, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ou seja, quando a mulher se sente amada pelo seu marido, respeitada e honrada, automaticamente ela se submete a esse senhorio dele. Senhorio sim, no modo de dizer, no bom sentido, né? Ela se submete a essa submissão a ele. Ela honra o seu marido, ela faz as coisas para ele de bom grado, ela faz tudo para ele com amor, com carinho. Por quê? Porque ela se sente amada por ele. E no momento que ela se sente amada por ele, esse amor é recíproco. É por isso que ela se sujeita ao seu marido, quando ela se sente amada. Você quer ver uma mulher não fazer muito gostando algo para o marido, quando ela não se sente amada por ele. Ela se sente usada por ele chega. Aquilo que aconteceu na encenação que ele fez aí com a mulher. A mulher estava brava aqui com a vassoura na mão, brigando com o menino, aí o marido chegou e falou um bocado de ela, foi falando com o marido. Então isso acontece no dia a dia, né? Acontece no dia a dia, no meio do casal. Mas aí, é claro que foi só uma encenação, mas dentro de uma realidade bíblica, no momento em que o marido chega, a mulher entende que ele está cansado, e aí abraça o seu marido, pergunta como é que foi o dia, e aí ele dá um beijo na esposa, ela se sente amada, ele pergunta, ele se preocupa com ela, e nesse momento que ele se preocupa com ela, que conversa com ela, como é que está o nosso filho, como é que foi o seu dia, aí dá um abraço na esposa, e veja, então essa mulher amada, ela se sente no dever de pegar uma toalha para o marido, de entregar uma toalha, dizer: meu filho, já o almoço já está pronto, a janta já está pronta, porque ela se sente amada. Então isso é recíproco. Essa submissão é isto que alguns não entendem, e a sociedade pós-moderna não entende isto. Não entende isso. Mas você entende, porque você é cristão. Então você faz de bom grado para o seu marido. Como se faz aqui de bom grado para o marido? Levante a mão, você que faz de bom grado para o seu marido. Meu Deus! Poucos que levantaram a mão, rapaz. Misericórdia, Senhor. Mas eu sei que você faz de bom grado. Você ficou só tímida, né? Mas eu sei que você faz de bom grado. Se você não faz de bom grado, desta noite nós vamos fazer uma oração, né? No final nós vamos fazer uma oração para que você saia daqui fazendo de bom grado para o seu esposo, porque ele é o teu esposo, ele te ama. Ele te ama. E por sua vez também é bom entendermos que aqui diz assim, ó: e vós, maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Este amor é sacrificial, né? Então quando a mulher se sente amada, honrada e respeitada, ela se submete ao seu marido, né? Se submete ao seu marido.
Mais um pouquinho para frente, no capítulo 6, aí fala dos filhos também. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais, como no Senhor. Ou seja, obedecer aos pais é algo que leva o filho a um patamar elevadíssimo. Que no momento em que ele respeita e honra o seu pai, sua mãe, é como se ele estivesse honrando o próprio Senhor também, né? E isto tem bênçãos. Tem bênçãos. Eu louvo a Deus, eu cito as minhas filhas por conta disso, né? Que elas me honram, elas me respeitam. E honrar, é bom que, se tiver alguns filhos aqui, é bom que você entenda que honrar não é só na frente, né? Honrar é quando ele não está vendo, quando ela não está vendo, você diz, não vou fazer isso porque isto é errado, e isso quebra os princípios que eu aprendi, vai contra aqueles princípios que eu aprendi do meu pai e da minha mãe, portanto não farei. Isto é honrar teu pai e tua mãe. Agora, só na frente não é honrar. Não é honrar. E eu digo para elas, na minha frente, amém, vocês podem até. Agora, a honra mesmo, filhas, é quando eu não estou por perto e a mãe de vocês também não. Aí isso é honra. Vou honrar meu pai e a minha mãe, porque me ensinaram esses preceitos. Ataque à família. Deus instituiu a família e estabeleceu seus princípios para o seu desenvolvimento. Cada integrante da família, marido, mulher, filhos, tem o seu papel definido pela palavra de Deus. É definido pela palavra de Deus. Os filhos honram, a mulher é submissa, o pai, o marido, ama a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, amor sacrificial. A Bíblia fala também no mesmo texto que os pais não causem ira aos vossos filhos, né? Mas admoeste os seus filhos de uma forma em que os filhos entendam o porquê que estão sendo admoestados. Você não precisa julgar ou subjugar o seu filho. Você precisa ensinar os preceitos de Deus para o seu filho. É isto que Deus quer de cada um de nós. Que a nossa família não deixe de ensinar os preceitos para os nossos filhos. Aí esses dias eu lendo a palavra de Deus, a gente lê várias vezes, e aí tem texto que a gente passa assim, e depois volta um pouquinho, aí vai entender melhor, né? Aí esses dias eu estava lendo lá em Deuteronômio, lá encontrei o texto sagrado onde diz assim, que os pais precisam ensinar os filhos e também os filhos dos seus filhos. Opa, então eu vou corrigir esse netinho aqui, está muito sapeca também, né? Eu tenho que corrigir o neto também. Aí eu digo, está aqui o texto, filhas, eu preciso corrigir esse menino também, né? E os meninos mais novinhos assim, às vezes os pais, aí até os filhos falam sobre isso. Diz, pai, não, o senhor não fazia isso comigo, agora com o neto, deixa o neto fazer, né? Mas a gente precisa corrigir também os netos, né? Claro que se os pais estiverem presentes, é com eles, né? É com eles. Você não vai tomar responsabilidade para você, né? Mas se você puder corrigir, ensinar o filho, instruir o filho a corrigir o filho, não é pecado, né? Não é pecado. Enquanto os princípios do Criador não são aplicados, quando eles, escute só, eu falei que pai tem a sua responsabilidade, mãe tem a sua responsabilidade, filhos têm a sua responsabilidade. Quando esses princípios do Criador não são aplicados, a família corre risco de ser destruída. Se não for, porque quem manda na sua casa é você e sua esposa. Se você estiver, você. Se não tiver, sua esposa responde por algo na sua casa. Não pode responder por tudo, né? Mas pode responder por uma parte, né? Se não der, ela diz, quando o esposo chegar, ele resolve essa parte aqui. Mas não é filhos que mandam na casa. Se a casa for o filho que mandar e é ponto final, aí essa casa está fadada ao fracasso. Eu estou falando da pós-modernidade, onde os filhos hoje chamam os pais, sabe? Porque e aí velhão, e aí coroa, e aí não é pecado às vezes brincar, né, com os pais. Uma brincadeira suave, mas tem uns que chamam assim mesmo. E aí coroa, e aí velhão, está muito radical, velhão, tá. Esse é o desafio da pós-modernidade. Eu sou do tempo onde pensa papai, pensa mamãe, e às vezes quando tinha alguém mais velho conversando com meu pai, com a minha mãe, pensa seu Antônio, pensa seu José, para poder ir dormir. Dava pensa até os que estavam conversando com meu pai, né? Hoje é difícil, o filho passa, fala, bom dia velhão, bom dia coroa, e não dão mais essa bênção que é eles que perdem quando fazem isso, né? Mas esses são os desafios do século XXI.
nos desafios. Entendeu? E a família tem sofrido sérios ataques. Especialistas mostram que as mudanças sociais pelas quais a família tem passado trouxeram consequências para a sua constituição. A Constituição que foi constituída de uma forma sólida e edificada por Deus, mas a sociedade pós-moderna tem danificado esta firmeza que é a família cristã, né? Tem entrado assim de sutileza dentro dos lares, e aquilo que era outrora no meio de algumas famílias já não é mais. Infelizmente, já não é mais. Né? Por conta dos ataques de Satanás. Veja alguns elementos que vêm contribuindo para o desmoronamento das famílias. Né? A influência da mídia é uma das principais. Eu falei agora há pouco. A família vem sofrendo um terrível ataque da mídia, que se expõe à invasão e controle dos meios de comunicação que, de uma forma indesejada, despejam um verdadeiro lixo dentro da nossa casa, poluindo o ambiente, prejudicando o relacionamento familiar, às vezes impondo aquilo que você ensina dentro dos preceitos de Deus. A mídia moderna impõe, diz que não é assim. Diz que não é assim. E isso vai enfraquecendo o núcleo familiar, porque esse é o desejo de Satanás. Você fala e você age de uma forma dentro dos preceitos de Deus, mas a mídia moderna diz que não é assim. É assim, assim e assim. A modernidade, a pós-modernidade. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles estavam sem leis morais. Eles receberam lá no Monte Sinai. As famílias, Deus, preocupado com as famílias, arrancou as famílias das mãos do cativeiro egípcio e introduziu as famílias na terra que manava leite e mel. Né? Terra que manava leite e mel. Então, para se formar uma família, ou melhor, para se formar uma nação, Deus queria que Israel fosse o retrato, que fosse o modelo para as demais nações, que seriam famílias abençoadas. Está lá no Gênesis, né? E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Está lá em Gênesis capítulo de número 12. O Gênesis, Moisés escreveu o livro do Gênesis lá no deserto. Os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, nós conhecemos por Pentateuco, né? Pentateuco, que são os primeiros livros escritos por Moisés lá no deserto. E no livro do Gênesis, que é o livro do começo, ele escreve no capítulo 12 exatamente sobre a bênção de Deus sobre todas as famílias da terra. Então esse era o desejo de introduzir as famílias da terra a partir da família do povo de Israel, introduzirem na terra prometida, e dali eles fossem modelo para as demais nações acerca de famílias, acerca da família patriarcal, né? E então, o que aconteceu? Eles se desviaram dos caminhos do Senhor, porque lá no Egito, quem regia a vida deles eram as leis egípcias. E na época existia uma lei chamada a Lei de Hammurabi. A Lei de Hammurabi era uma lei que regia todas as nações, inclusive a nação egípcia era regida por essas leis, né? Antes mesmo da lei de Moisés. Mas quando Deus arranca o povo e leva para o deserto, Deus queria estabelecer as suas próprias leis. E olha o cuidado de Deus com o povo: leis morais, para que eles não se corrompessem mais, leis cívicas e leis religiosas. Foi essas as leis que Deus estabeleceu. E dentro dessas leis tinha várias outras leis, mas a principal eram as leis morais, cívicas e as leis religiosas que Deus queria. Não amarás outro Deus além de mim. As leis morais: não pode mais fazer o que vocês faziam antes. Pode ver lá que as leis morais está falando de várias coisas que eles faziam. Deitavam com outra pessoa, e casavam com um, e faziam uma coisa com um e com outro, e estava tudo bem, porque as leis do Egito
não era tão rigorosa. Mas aí Deus estabelece as suas leis para que o povo, a partir de então, observassem as suas leis. Quando fossem introduzidos na terra prometida, guardassem as leis que tinham recebido lá no Sinai. E então, quando o povo chega lá na terra prometida, o povo se desviaram dos caminhos do Senhor, esqueceram das leis que o Senhor tinha estabelecido para as famílias. E agora as famílias começaram a casar-se com outros povos, viver uma vida totalmente de idolatria, casando com homens estranhos, com mulheres estranhas, com pessoas estranhas que adoravam outros deuses, viviam uma vida de orgias, e enfim, um povo que tinha fugido dos padrões e dos preceitos da palavra de Deus. A ponto, fiz essa ressalva aqui, mas não fugi do contexto, a ponto de Josué se preocupar tanto com tudo que estava acontecendo, que houve um momento que Josué chamou o povo, os líderes das famílias, chamou todos numa reunião e disse: olha, vocês hoje vão decidir o que vocês querem para vocês. Aí ele começa a falar e lembrar de tudo que Deus tinha feito aos seus pais, da além do Jordão. Ele diz: olha, vocês lembram o que foi que o Senhor fez da além do Jordão, todos os benefícios que o Senhor fez com a nossa família, né? O Senhor, vocês estão colhendo aqui coisas que vocês não plantaram. Vocês estão desfrutando daquilo que vocês não plantaram, mas Deus prometeu. Porque quando Deus prometeu e eles chegaram na terra que manava leite e mel, já estava tudo pronto. Eles não foram plantar, já estava pronto. Porque o povo derrotou o povo daquela região e eles assumiram, eles foram comer do bom e do melhor daquela terra, porque Deus tinha prometido para eles. Aleluia. Mas o povo se desviaram dos caminhos do Senhor. O povo se afastaram dos preceitos de Deus. E a bênção de Deus queria continuar abençoando aquele povo. Nós só não somos abençoados porque às vezes nós falhamos com Deus na nossa trajetória. Nós se desviamos dos preceitos de Deus. Deus só quer uma coisa da minha e da tua família: que obedeçamos os seus preceitos. Só isso para Ele nos abençoar. Você não precisa correr atrás de bênção. Foi isso que Ele falou lá em Deuteronômio, quando Ele falou para Moisés: Moisés, diz ao povo que eu quero abençoar as famílias. Estão somente se obedecer a minha glória palavra, a Deus, ouvir a minha voz e obedecer a minha palavra, comerás do melhor desta terra. Aleluia. E as bênçãos te alcançarão. Tem pessoas correndo atrás de bênção para aqui e para acolá, mas se não obedecer os preceitos de Deus, não tem bênção. Agora, se obedecer os preceitos de Deus, você não precisa correr atrás das bênçãos. As bênçãos te seguirão. Foi isso que Ele falou para as famílias lá, quando Moisés ministra novamente as leis que ele tinha ministrado aos seus pais que tinham perecido no deserto. E ali era para uma geração de 40 anos, porque a geração que saiu do Egito morreram, pereceram pela desobediência. A ponto de Moisés, de Josué chamar o povo naquele momento, né, quando já estavam introduzidos na terra prometida, e aí ele lembra do que Deus tinha feito, falou para eles que eles não tinham plantado nada, mas estavam colhendo, estavam desfrutando de uvas, de trigo, de tudo que aquela terra oferecia. Ele disse: se vocês quiserem servir a outros deuses, podeis servir. Pode ir após outros deuses, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Convicção de que todas aquelas coisas que estavam à sua volta eram transitórias e passageiras. O meu bem maior, é isso que ele está dizendo em outras palavras, é a minha família. É a minha família. Eu precisava conquistar mais terra, que ele precisava, tinha muitas terras para ser conquistadas. Tinha ou não tinha? Tinha. Tinha muitas terras para ser conquistadas. E o povo queria conquistar mais ainda. Mas ele estava preocupado em conquistar a sua família. Está preocupado em conquistar a sua família. Às vezes queremos ganhar o mundo inteiro, mas o nosso bem maior é a nossa família. A exemplo de Noé. Que a nossa família esteja na arca.
podemos até não ganhar o mundo da época, Noé não ganhou ninguém, mas que a nossa família esteja na área. Essa era a preocupação de Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa deve ser a nossa preocupação. Em tudo que formos fazer, a nossa preocupação deve ser primariamente com a nossa família. Amém, irmãos? Eu não vou me estender muito, mas ainda tem um pontozinho aqui para mim discorrer, tá bom? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Olha, irmãos, voltando aqui um pouquinho. Portanto, vou aqui. Moisés, quando Josué, filho, vem aqui só um pouquinho. Ele disse que eu sempre precisava da ajuda da filha aqui, viu? Porque eu estou sem internet aqui. Santo é o Senhor Deus. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Glória. Aleluia, meu Deus. Voltou. Santo é o Senhor, Pai. Tem que andar com elas, né? A influência da mídia, eu falei agora há pouco, né? Infelizmente, os filhos são massificados pela mídia e seus programas nocivos que desvalorizam a família, escute só, desvalorizam a família e vão contra os valores morais e espirituais. Eu falei agora há pouco que o povo de Israel receberam lá no deserto as leis morais, leis cívicas e leis religiosas. Então, a mídia, ela vai contra esses valores. Entendemos por valores os princípios, leis e normas que regem a vida cristã, fundamentados na palavra de Cristo Jesus, nosso Senhor. Essas são as leis. Santo é o Senhor Deus. Os princípios e as leis ou as normas que regem a vida cristã são fundamentados na palavra de Deus. Então as normas da nossa vida, para que a nossa vida seja uma vida pautada naquilo que Deus quer para nós, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é a nossa regra de conduta, fé e prática. Tudo que eu precisar, tudo que você precisar para a sua vida, para uma vida juntamente com a sua família, para que a sua família viva bem, a Bíblia Sagrada tem. Aleluia. Tudo que você precisar. Ela fala de finanças, a Bíblia Sagrada fala de família, fala de amor, fala de tudo que você imaginar, a Bíblia fala, ela nos instrui. Então nós não precisamos de instrução de mídia. Tem pessoas que às vezes deixam de ouvir a instrução do seu pastor para ouvir a instrução de mídia. Ouça a instrução do seu pastor através da palavra. Aleluia. Palavra genuína. Glória a Deus. Que com certeza ele se debruça, ele ora, ele pede a direção de Deus, né? Porque ele quer abençoar a tua família. Glória a Deus. Às vezes tem pessoas que preferem ouvir TikTok, ouvir não sei o que mais, né? Eu vi um negócio aqui interessante para a família. Que interessante para a família? Às vezes o camarada não tem nem família, o camarada vem com a família arrebentada. O cara é um adúltero às vezes, eu não estou falando que isso é regra, né? Mas às vezes até um adulto falando, às vezes a gente come tudo, né, que a mídia oferece. E aqui não, a palavra de Deus é a nossa regra de conduta, fé e prática. Glória. Nos direciona naquilo que nós precisamos ser direcionados, né? A Bíblia é a nossa regra. Os meios de comunicação são hoje os maiores divulgadores de valores antibíblicos e prejudiciais à vida espiritual. Meio de comunicação.
Eu vi uma piada interessante, entre aspas, mas uma piada na mídia. O camarada chega num posto de gasolina, aí a esposa está dentro do carro. E quando ele chegou, ele avistou a esposa dentro do carro com outro cidadão do lado. Né? Quando ele viu, aí ele disse: eu não acredito. Aí ela diz assim: não é isso que você está pensando. Aí disse: eu não acredito que você está pondo gasolina nesse posto. Aí se virou e saiu. Aí é uma piada. Mas uma piada de infidelidade. Aí tem gente que ri. Tem gente que fica: rapaz, que piada interessante. Eu não acredito que você está pondo posto de gasolina nesse posto. E fez uma lambança danada com a esposa, mas nem olhou para o rapaz que estava do lado sentado com a esposa dele. Aí ele foi embora. É uma piada no TikTok. Piada desgraçada, né? As pessoas, em sua maioria, não se preocupam com o que a TV está oferecendo. Querem apenas entretenimento, relaxamento, assistem tudo ignorando o impacto que isso pode causar na vida cristã e principalmente na vida da tua família, né? Às vezes os pais assistem também, junto com os filhos, coisas que não têm nenhum valor espiritual. Não tem nada de espiritual. E às vezes perdem tempo ao invés de estarem na presença de Deus com a família. Eu não estou falando que isso acontece aqui, eu estou falando que isso acontece no meio cristão. Nós estamos aqui advertindo para que isso não aconteça conosco, né? Ao invés de estarmos assistindo coisas que não trazem nada de espiritual, estejamos com a família cantando louvor, adorando a Deus com louvor, né? Quando a gente esquece um pouquinho, a minha compreensão, nunca mais nós fizemos o nosso culto doméstico. Aí às vezes eu cansado, mas aí a gente se esforça e realiza o nosso culto doméstico, né? Eu leio a palavra, eu explico alguma coisa, e enfim, né? Às vezes alguns terminam quase dormindo na cadeira, né, filho? Mas a gente está ali se esforçando para que a nossa família esteja no altar de Deus. Que tema maravilhoso. Vou ministrar esse tema lá. Eu já falei que eu estou fazendo só uma síntese aqui, né? Essa mensagem aqui ela é de 1 hora e pouco, mais ou menos. Porque tem alguns pontos aqui que eu estou só resumindo. Mas eu vou ministrar esse tema lá na congregação lá. Em nome do Senhor Jesus. Nós estamos vivendo isso aí. Famílias desestruturadas, sociedade desestruturada. É tudo que Satanás quer: desestruturar a minha, a tua família, porque vai ter uma sociedade desestruturada e a igreja também. O ambiente social onde nos desenvolvemos, os fatores relacionados aos processos psicológicos, como os valores culturais, os valores morais, espirituais, atitudes, necessidades e etc., são preponderantes para um desenvolvimento saudável. Aonde nós somos criados, instruídos. Esse lugar, a forma que você instruir, dificilmente dará errado. Se você instruir de uma forma certa, dificilmente dará errado. Infelizmente a sociedade passou a ditar as normas através da mídia, aquilo que eu falei agora há pouco, anulando os bons princípios estabelecidos pela família. A televisão, a internet e outros meios de comunicação têm envolvido organizações, têm contribuído para mudanças nos padrões e valores espirituais e morais das famílias. Você ensina, mas eles anulam os bons princípios e aplicam os seus conceitos na vida dos nossos filhos, dos netos, porque muitos desses ainda estão em formação, somente. Às vezes, pessoas que já têm a sua mente formada ainda são ludibriadas por coisas banais,
Agora você imagine uma criança, um adolescente que ainda está em formação, né? Com esse monte de lixo que é aplicado pela mídia, eles vão comer tudo isso, eles vão ingerir tudo isso. E às vezes quando nós nos acordamos, quando as famílias se acordam, já é tarde demais às vezes, né? Já é tarde demais. Achei interessante a encenação aqui, né? Porque veio várias ofertas, né, à família, mas a família já estava ali, aí de repente aparece o representante, o Senhor, né? Aquele homem representando o Senhor, cadê ele? Isso aí, representando o Senhor Jesus, né? E ali arrancou aquelas famílias que já estavam nas mãos do inimigo, né? E assim que acontece, irmãos, ele não chega oferecendo de uma só vez algo, as coisas vão acontecendo gradativamente. As porcarias que o inimigo oferece à família vai entrando devagar até ele concretizar tudo que ele quer concretizar no meio da nossa família. A pessoa perde o gosto, perde o prazer de estar na igreja, vai perdendo aos poucos, até se afastar de vez, e aí misericórdia, né? Misericórdia mesmo. E aqui eu vou caminhar aqui já para encerrar. O lar e as suas influências mundanas. Possivelmente você já tenha passado por grandes desafios na sua vida. No entanto, existem forças que transcendem os nossos problemas cotidianos, que atuam de forma sorrateira, nos impelindo ao pecado e à desobediência a Deus. Veja como salvar o seu lar da influência do mundo. Aqui onde eu vou me ater e vou encerrar, tá? Falei só dos prejuízos, agora eu vou falar um pouquinho aqui do que Deus tem para nós podermos salvar o nosso lar dessas influências malignas. A palavra mundo tem vários significados, né? Mundanismo, a palavra mundo tem vários significados, né? Mundo cósmico, mundo criado por Deus, né? Mundo criado por Deus representa o universo ou toda a criação de Deus. Aí o mundo humano representa a humanidade e o mundo, as pessoas, o mundo, como diz, Deus amou o mundo de tal maneira, né? Está falando das pessoas, né? Esse texto sagrado, João 3,16. O mundo material é aquilo que está à nossa volta. O mundo material é aquilo que está à nossa volta. E o mundo espiritual é aquele que a gente não vê, mas Satanás trabalha todos os dias. Entendeu? Satanás trabalha todos os dias. Então, nós precisamos atentar para algo de fundamental importância. O termo mundanismo deriva-se mais precisamente da expressão mundo material, aquilo que está à nossa volta. Nós somos passivos de erros, porque a concupiscência dos olhos, a vontade, os desejos, que a Bíblia diz que são prazeres da vida, né? Essas coisas que o mundo oferece, são prazerosas, mas trazem consequências terríveis. É por isso que João diz, no mesmo evangelho que ele diz, porque Deus amou o mundo, o mesmo João Evangelista diz no capítulo 2, versículo de número 16, lá da sua carta, versículo 15, da sua carta, da sua segunda carta, ele diz, não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, quando ele está falando aqui de mundo, está falando do sistema que rege o mundo, o sistema materialista, onde as famílias não podem abraçar o sistema materialista, porque o sistema materialista é regido por Satanás. Está escrito isso no capítulo 4, versículo de número 4 da segunda carta aos Coríntios. Ele diz, porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, que é a glória de Cristo e a imagem de Deus. Ou seja, as coisas seculares, elas estão à nossa volta, querendo que nós abracem estas coisas seculares. E no momento em que as famílias abraçam o secularismo, essas famílias se distanciam de Deus. Então, os preceitos de Deus, os princípios que regem a vida cristã, precisa ainda fazer parte do dia a dia no meio da nossa família.
Porque senão nós somos presas fáceis de Satanás e aí nós vamos entrar pelo mesmo caminho de muitos que entraram. Não estou falando aqui de pessoas mundanas que já vivem no mundão aí, não. Estou falando de pessoas que serviram a Deus outrora, mas hoje estão totalmente desviadas, afastadas dos princípios de Deus, juntamente com as suas famílias. Juntamente, não estão mais na presença de Deus. Infelizmente, saíram, e quando a estaca, que é o pai ou a mãe, se desvia, a tendência é que os filhos saiam juntos também, né? E misericórdia. O mundo espiritual trabalha incessantemente, influenciando o mundo humano através do mundo material. E é isso que Satanás faz. O mundo espiritual, ele oferece coisas para o mundo material e as pessoas estão sendo engodadas pela sua própria concupiscência. O cristão e o mundo. Há duas coisas básicas que a Bíblia alerta em relação ao mundo: não ameis e não vos conformeis com este mundo. E aqui eu encerro. Tem muitas coisas aqui, mas eu não vou cansar vocês. E não, eu quero orar por vocês, com permissão do pastor Antônio Costa. Desculpa as razões porque não devemos amar o mundo, conformar-se com ele, ou seja, conformar-se com o mundo é entrar na mesma forma que o mundo oferece. Enquanto as pessoas estão entrando na forma do mundo, com tudo aquilo que o mundo oferece, a nossa família não pode entrar nessa também, porque a nossa família serve ao Senhor nosso Deus. E ela precisa estar fora de qualquer coisa que rege o mundo. Os desafios do século é exatamente um pouco disso que eu falei. O desafio do século 21 é que o mundo jaz no maligno com todas as suas concupiscências. A nossa família precisa entender e não se envolver com o mundanismo, com as coisas que o mundo nos oferece. Sermos diferentes, como disse o profeta Malaquias: naquele dia saberão discernir o justo do injusto. O justo do injusto. Que a nossa família possa estar preservada por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém? Lá bem estruturado, glorifica a Deus. Coloque-se de pé, eu vou fazer uma oração. Com permissão do pastor Antônio. Lá bem estruturado, glorifica a Deus. Encontro da família com Deus. Lá bem estruturado, glorifica a Deus. Mas para que se tenha um lar feliz e bem estruturado, é necessário que Cristo seja o Senhor absoluto do nosso lar. Amém? Precisa ser Senhor absoluto do nosso lar, sem reserva. Ele precisa ser Senhor absoluto do nosso lar e da nossa família. Amém? Eu gostaria que a minha esposa ficasse aqui pertinho. Eu sempre gosto de fazer essa oração com ela pertinho de mim. A prima está ali. Isso, rapaz. Deixa ele só. Eu sei. Vamos orar. Orar pela sua família, para que Deus continue abençoando a sua família de forma especial. Eu trouxe talvez diferente daquilo que você já tem ouvido sobre família, né? Mas porque o tempo me levou a falar sobre isso. Eu falei só um pouco, né? Tinha mais coisa. Mas os desafios exatamente isso. A mídia é um dos instrumentos principais que Satanás usa para tirar o foco da nossa família. Cuidado, viu? Observe bem o que os nossos filhos estão assistindo, estão fazendo. Amém? Oremos. Querido Pai que está nos céus, te louvamos pela tua graça e pelo teu infinito amor. Meu Deus, queremos te apresentar a cada representante da sua família aqui neste lugar. Ó Deus, que a tua mão esteja estendida, que a tua graça esteja sobre a vida deste homem, desta mulher, ó Deus, que as suas famílias sejam guardadas, protegidas pelo Senhor, que a tua mão poderosa esteja guardando, guiando, orientando, ó Deus, para que as coisas malignas não adentrem ao nosso lar, que as coisas que o inimigo nos oferece não venham fazer parte da nossa família, Pai.
ó Deus, mas que o Senhor venha proteger a cada pai de família, a cada mãe de família, a cada filho, a cada um dos teus filhos que estão aqui neste lugar, esta noite, ó Pai. Nós te pedimos a tua graça, te pedimos que a tua bênção seja sobre este lar, sobre esta família. Abençoa de forma especial o pastor Antônio, Pai, juntamente com a sua família. Deus, abençoa cada um dos teus filhos para a glória e o louvor do teu santo nome. Ó Deus amado, Deus santo, Deus poderoso, esta é a nossa oração. Protege, ó Deus, os teus filhos para a glória e o louvor do teu santo nome. Pai santo, no nome de Jesus oramos e te pedimos tudo isso. Amém e amém. Dê uma linda salva de palmas para Jesus. Que Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, repita comigo. A minha família está guardada em Deus. Mais uma vez. A minha família está guardada em Deus. Pastor Dorélio, Deus abençoe grandemente. Continue te usando. É um prazer ter o senhor aqui com a sua família. Nos alegrando muito com a tua presença, viu? Sua presença. Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Irmãos, vamos orar encerrando. Obrigado pela tua paciência, não é custo internacional, mas hoje é uma festa, né? Uma festa maravilhosa, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Obrigado pela tua presença e vamos orar agradecendo em nome de Jesus. Pai, obrigado por esta noite maravilhosa, meu Pai, por tudo que nós aprendemos, a tua palavra, através do teu servo, Senhor Deus. Nós cremos que a nossa família hoje será daqui mais edificada para a glória do nome do Pai. Obrigado também por esse jantar. Obrigado pelas mãos que prepararam o alimento, para todos que ajudaram nessa festa, Pai. Nós te louvamos em nome do Senhor Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com a gente de Deus. Todos digam amém. E a paz de Jesus. Amém. Vocês se assentem, tá bom? Que as irmãs vão servir vocês, tá bom? Fica melhor, fica à vontade. Deus abençoe todos em nome de Jesus.